Mas a Maria está perguntando o seguinte, Alessandro, para o Alessandro, qual o melhor caminho para a cultura, para a implementação da cultura... entendi. Alessandro, qual o melhor caminho para implementar uma cultura considerando uma solução tecnológica, uma nova ferramenta, na sua opinião? E aí depois ela fez para o Jacques também. Então vamos primeiro ficar com o Alessandro. Na sua opinião, culturalmente falando, qual a melhor forma de fazer com que uma cultura absorva uma nova solução tecnológica, uma nova ferramenta, uma nova metodologia, na sua opinião? Entendendo a cultura. Não existe uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, ou até mesmo a receita de bolo depende muito da tua panela, depende muito da qualidade da tua farinha, depende muito se o teu ovo estava a temperatura ambiente ou você acabou de tirar da geladeira, depende do fogão, depende se é um fogão de indução, um fogão a gás, se a boca está limpa, se a boca está suja. Nossa. Então, a receita de bolo não funciona nem para fazer bolo. Quanto mais para transformar ou implementar uma cultura. Então, o primeiro passo muito bom essa metáfora. Pega a receita e joga no lixo. Esquece a receita. Entende a cultura da tua empresa. Entende a dor da tua empresa. Entende o propósito da tua empresa. Em cima disso, você começa a estabelecer uma ideia. Adicione a essa ideia elementos da empresa. Gente da área de transformação, gente da área de TI, porque você precisa da tecnicidade, mas traz gente, usuário daquela ferramenta, traz gente que não é usuário, mas que interage, constrói um ecossistema de cabeças que possam validar, testar e prover ideias que sejam as mais próximas possíveis da vivência. Cultura não é o manual. Cultura é o que se vive no dia a dia. Na verdade, a cultura da empresa deveria se escrever com base no que foi vivido. É como se fosse um livro contando uma história. Isto que é a cultura da empresa. Então, a melhor maneira é esquece as fórmulas mágicas, busca autoconhecimento da empresa, constitui um grupo mais diverso possível e debata. Eu acho que assim é a fórmula talvez a mais certeira de se construir uma cultura de uma nova ferramenta, uma cultura de uma utilização ou desenvolvimento de alguma tecnologia. O que você acha, Jacques? Foi perfeito. Eu adicionaria duas coisas assim na tua fala, que eu acho que pode ajudar aí também na implementação. Valorize os exemplos. Boa. Sabe, assim, aquele exemplo, às vezes, pode parecer pequeno, mas quando você coloca ele numa perspectiva onde o CEO fala bem, valoriza não só a ferramenta em si, né? Mas ela valoriza o como foi feito, valoriza a pessoa. Isso gera um senso de empoderamento, você também sente vontade de querer fazer parte daquilo. Então, acho que a gente valoriza muito pouco. Eu costumo dizer que empresas digitais que não comemoram pequenas conquistas, elas não vão ter os resultados que elas esperam muitas vezes, porque o resultado começa sempre pequeno. Uhum. Porque você começa aprendendo, prototipando, errando, na segunda, na terceira, na quarta, e, consequentemente, você vai aprendendo, mas não pode deixar de comemorar o percurso. Se comemorar a grande vitória, não. Só quando você chegar a tantos milhões de usuários, não. Chegar a 100 usuários, muitas vezes, é mais difícil. Pode crer. Do que chegar a uma inércia. Sair da inércia. Uhum. E isso dá um senso assim, tipo, que legal. Ou seja, é igual a frase do Obama, né? Do Yes, we can. Uhum. Que é impressionante. Eu tenho o hábito de sempre comemorar essas pequenas conquistas com o time, por onde eu passei. Por menores que elas sejam, muitas vezes, né? Porque eu acho que isso dá um senso que eu sou capaz de fazer isso. E cultura, sim, né? Obviamente, é empoderamento. A pessoa tem que se sentir capaz de fazer e não atribuir à empresa que faça por você.